Glória a Deus, aleluia. Quero aqui chamar aqui o Adriele e o Francinildo, amém, irmãos? Seguiram aí o processo que a gente vinha fazendo, graças a Deus, um menino bastante abençoado, né? Que Deus colocou, namoraram, fizeram compromisso, depois noivaram e dia 12 de dezembro, dia do meu aniversário, né? Deram esse presente, se casaram. Crente namora com propósito, amém, irmãos? Crente tem propósito na vida, ele não simplesmente namora, ele tem um compromisso de casar. Eles estão aqui, casaram. Desde o princípio estive acompanhando, sempre ele colocando no altar, conversando, perguntando: pastor, como é que a gente faz, como é que vamos fazer, é desse jeito. E Deus os orientou, e quando a gente anda em obediência, Deus abençoa a nossa vida. Quem crê assim, diga amém. Pois é, andando em obediência, chegou um tempo que ele conversou comigo e disse: pastor, quero sair lá da casa da minha prima, e o que o senhor acha? Eu disse: amém, está na hora. Quem quer casar, quer casa, né? E quem faz de acordo com a vontade de Deus, Deus abençoa. Na mesma semana que ele saiu, ele já ganhou, né, ali a geladeira, alguns móveis, já foi abençoado. E antes de se casar, Deus deu toda a mobília da casa dele: a cama, o ar-condicionado, a geladeira, o fogão, o sofá que está lá, né? Sabe por quê? Porque a obediência reflete a prosperidade de Deus na nossa vida. A obediência reflete aquilo que Deus quer para nós. E eu, como pastor dele, eu estou muito alegre pela vida dele. Primeiro pelas bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele. Poderia passar por muitas dificuldades, muitos problemas ainda, mas Deus decidiu, através da obediência dele, abençoar ele grandemente, né? E ele está lá junto com essa menina. Deus abençoou eles grandemente, deu a casa imobiliada, deu tudo. E hoje eles casaram, estão aqui. Eu creio que Deus ainda tem muito mais para a vida deles. Estão somente eles andarem conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, a qual já foi colocada sobre o coração deles. Amém? Estenda a sua mão, nós vamos orar e a igreja vai abençoar. Senhor Jesus, nós oramos por esse casamento, esse relacionamento, Senhor Jesus. Que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dele, Senhor, dando sabedoria, guiando a vida dele nessa nova, Pai querido, história a qual tem dado sobre a vida dele, que é o seu casamento. Abençoa a vida dele, dá a ele entendimento. Abençoa a vida dela, dá sabedoria a ela, Senhor. Pois a mulher sábia edifica a sua casa, e o homem prudente, Pai querido, firma ela. Assim, Senhor Jesus, sejam eles abençoados, prósperos, que eles andem em obediência, e a tua mão seja com eles aonde eles forem. Nós, como igreja, oramos, confirmamos e declaramos bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar, vocês dois, e prepare o coração de vocês, que vocês ainda vão ver coisas extraordinárias na vida desses casal, em nome de Jesus. Ontem o meu presente para ele foi seminário, né? Cada vez que tocava a campainha, eles já estavam aproveitando mesmo, né? Foi bênção de Deus. O Berg então estava na bênção, né? Glória a Deus. Nós estivemos lá, sei que ainda não foi. Próximo ano nós temos seminário de casais. Nós tínhamos lá uma brincadeira que a campainha tocava, aí o casal tinha que se beijar, né? Foi bênção de Deus. Aí os casais já estavam dizendo: está demorando muito essa campainha tocar, né? Eu disse: glória a Deus, que bênção.
e foi bênção de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, que diz assim um texto: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Que essa herança possa cair, Senhor, sobre cada um que aqui está, Senhor. Que a tua graça possa ser derramada, Senhor, aos nossos corações, pois nós não temos outro bem além de ti, Senhor. Ainda que cresçamos, ainda que temos, Pai querido, bem, Senhor, nós não queremos nada mais além da tua presença, a qual vai nos guiar, Senhor. Certamente sabemos, Pai, que a obediência, Senhor, há de trazer sobre nós prosperidade. Se andarmos com prudência, Pai celestial, as tuas bênçãos descerão. Mas nós, como igreja, Senhor, precisamos da tua presença. E nós não abrimos mão, Senhor, da tua presença, pois ela, Pai querido, traz sobre nós frutos, Pai querido, frutos a qual, Senhor Jesus, nós trabalhamos e depositamos a verdadeira riqueza, Senhor, nos céus, para a vida eterna. Que nós possamos sim, Senhor, receber das tuas promessas, das tuas bênçãos, mas nos guiar diante da tua presença, da tua graça e misericórdia. Por isso, Deus, eu também, Senhor, nesse momento te peço que a tua mão esteja sobre esse local, Senhor, sobre cada oração, sobre cada vida que aqui está. Deus de poder e Deus de misericórdia, Deus de salvação e de libertação. Pai querido, que esse ambiente seja tomado pelo teu Espírito Santo da verdade, que ele tenha liberdade para trabalhar, Pai, em nossos corações nesse momento. Pai querido, nós repreendemos, Senhor, toda obra do mal, todo espírito das trevas, Pai celestial, que estão nas regiões celestiais, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Batam eles em retiradas agora. Nós não estamos pedindo, nós estamos ordenando. Sai agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, toma as regiões celestiais. Que os teus anjos, Senhor, nesse momento possam trabalhar, Senhor. Que possamos, Pai querido, nos unir em oração, Pai querido, e receber mais e mais de ti. Assim, Pai querido, fala conosco essa noite. Tu que sondas e conheces os nossos corações, vê se há em mim, Senhor, e em nossos corações algum caminho mau, e nos guia pelo teu caminho de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, aplaudindo ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma grande promessa sobre um homem que recebeu a promessa de Deus. Todos nós fomos alcançados com a promessa do Senhor. Todos nós recebemos do Senhor uma palavra para que a gente possa se guiar através dela. Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, como diz o capítulo anterior, o capítulo 11, junto com seu pai Terá e com seus 2 irmãos, a qual Deus fala com ele, ele vai sair. Na cidade onde eles estão, ele vai perder um irmão chamado Arã, que vai morrer ainda em Ur dos Caldeus. E ele pega então com seu pai e vai até a cidade de Arã, aonde o seu pai vai morrer. E nesse momento, onde eles estão ainda em Aram-Padã, o Senhor vai falar com ele e vai direcionar a vida dele.
para que ele possa, em obediência, seguir o caminho de Deus e seguir em obediência à voz do Senhor Jesus Cristo. E o texto começa no capítulo 12 dizendo: então disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. É uma bênção a qual Deus primeiro vai tratar em nossos corações. Você vai ver que Abraão é alguém que é totalmente amável, que tem sentimentos e emoções assim como nós. Não existe alguém, irmãos, totalmente sem emoção, a não ser que a pessoa seja alguém, como diz aí os psicólogos, alguém psicopata que não tem capacidade de sentir emoções, de ter amor, de ter empatia. E Abraão, ele é esse homem que tem alguém sentimento, tem um sentimento no coração, e ele ama a vida, e ele vai consigo, e ele vai levar quem? Ló, que é o seu sobrinho, para peregrinar com ele. Deus, quando quer trabalhar em nossos corações, tem algo que ele faz que às vezes surpreende a nossa vida, e às vezes são algo que nós não queremos fazer. Sair da minha terra é sair do meu aconchego. Sair da minha terra é sair da onde eu tenho estabilidade. Sair da minha terra é sair da onde eu estou conformado e confortado com aquilo que eu já ganhei, com aquilo que eu já construí. Porque a Bíblia vai falar no decorrer do texto do capítulo 12 que Abraão saiu de Aram-Padã, mas ele não saiu sem dinheiro. Ele já tinha servo, ele já tinha algo em suas mãos. Mas mesmo assim, Deus faz algo extraordinário no nosso coração, e às vezes Ele nos chama para provar o nosso coração, se realmente nós confiamos no Senhor. Só que Ele não pediu simplesmente sai da tua terra, Ele diz sai do meio da tua parentela. Além de um conforto, Ele está dizendo o quê? Sai do meio da onde tu se encontra seguro, porque às vezes você é seguro em alguém que está na sua casa. Eu não estou aqui, mas tem um parente próximo, qualquer coisa eu vou lá e me seguro. Eu não estou aqui, mas tem um parente ali, qualquer coisa vai me segurar. E quando Deus quer uma dependência, quando Deus quer algo grande na sua vida, Ele vai dizer: sai, porque eu quero te dar bênção, quero derramar sobre a tua vida. Mas porém é necessário confiar totalmente em Deus. Vai ter momento que Deus vai te apartar, vai ter momento que Deus vai te tirar. E quando nós falamos de parente, nós estamos falando o quê? De emoção, de sentimento, sim ou não? Você tem parente, eu tenho parente. A gente sente o que? Emoção, sentimento. A gente quer estar próximo, a gente quer estar perto de um irmão, de um tio, de um primo chegado. E quando Jesus chega e diz assim: está na hora de sair do meio da tua parentela. Porque às vezes é essa segurança que está impedindo o teu crescimento. Às vezes é esse sentimento que tu tem que está impedindo a tua evolução. O teu crescimento está sendo atrapalhado porque existe alguém que você está confiando, que é parente, que tem sentimento, que tem emoção, que está impedindo você de crescer. E a dependência de Deus, a obediência de Deus, ela é totalmente, completamente sobre a nossa vida, não é só numa parte. Jesus não te chamou só, olha, seja obediente no dízimos e nas ofertas. Jesus não te chamou só para isso. Seja obediente ao seu casamento apenas. Jesus não te chamou só para isso. Seja obediente à casa de Deus. Jesus não te chamou só para isso. Jesus te chamou muito além do que você possa pedir, pensar ou imaginar. Jesus te chamou para algo maior.
E quando Jesus nos chama para algo maior, Ele requer de nós um sacrifício maior. Você entendeu? Porque em muito é dado, muito também será. Eu quero ter algo grande, mas tu não tem capacidade de renunciar a algo grande na tua vida. Eu quero ver algo maior, mas tu não tem capacidade de renunciar a algo maior na tua vida. E não bastasse só a parentela, ele diz: sai da casa do teu pai. E aí? Você ama seu pai? Sim ou não? Eu amo o meu. Você ama o seu? Nós amamos o nosso pai, sim ou não? E agora? Você repara que quando a bênção é grande, Deus mexe no profundo? Você está reparando que quando Deus faz coisa grande na nossa vida, Ele mexe no profundo, sim ou não? Ele mexe no profundo. Porque muitas vezes, querendo você entender ou não, mas eu tenho que falar para você, a sua família está atrapalhando o teu crescimento. Essa acomodação está atrapalhando o teu crescimento espiritual e material. Aí Deus diz a ele: sai da casa do teu pai. Você sabe por quê? Agora nós vamos entrar numa parte a qual nós estávamos falando ontem no seminário de casais. O que acontece quando duas pessoas se unem? O que é a ordenança de Deus? Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua, e vai unir-se a sua esposa, e ambos serão uma só. Você está entendendo o propósito? E ambos serão uma só carne. Aí vem Jesus no Novo Testamento, que a gente quer muitas vezes olhar para o Novo Testamento e falar de algo. Jesus disse assim: continua do mesmo jeito, não mudou nada. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, vai unir-se a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Ah, mas Paulo lá em Timóteo, Paulo estava falando referente a uma cultura, por isso ele fala de submissão. Mas Jesus falou a mesma coisa que Deus falou no início. Quer crescer? Deus vai te chamar para algo maior, mas é necessário renúncia, é necessário coragem, é necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez hoje, talvez não, hoje o Senhor está te chamando para algo maior. Hoje o Senhor está te chamando para uma renúncia e dizendo: está na hora de tu caminhar a tua vida, tu e a tua esposa, sem a opinião lá do terceiro, que é o quê? Que é o teu sogro, que é a tua sogra, que é o teu parente, que está opinando na tua vida, mas quem mora com ela é tu. Está na hora de largar e dizer assim: agora a vida é nós dois, vamos nos reunir, porque a Bíblia diz que a casa dividida ela não subsiste, a casa dividida ela não prosperará. Está na hora de dizer assim: ou a gente cresce ou não cresce, ou a gente desenvolve ou não desenvolve, porque quem fica em cima do muro não prospera. Quem fica em dúvida não prospera. Quem prospera, pastor? Aquele que tem certeza daquilo que está fazendo. Ou é ou não é, ou vai ou não vai. Deus nos chama para decisão. Deus nunca vai chamar alguém para te dar aquela palavra: será? Então Deus não te chamou. Tem certeza? Deus não te chamou não, irmão. Porque todo chamado que Deus dá, Ele dá certeza no coração.
para tudo que Deus te chama, Ele te dá certeza no coração. Quando Ele olha para os discípulos, aonde os discípulos vão evangelizar, Ele diz assim: não leve 2 capas, não leve dinheiro, não leve 2 sandálias, vai, porque todo trabalhador é digno do seu. Quando eles voltaram, Jesus olhou e disse: faltou alguma coisa para vocês? Eles disseram: não. Sabe por quê? Porque Deus dá certeza do teu chamado, Deus dá certeza daquilo que Ele prometeu para a tua vida. Deus, Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Mas é necessário ter uma decisão. É necessário sim, sim, ou não, não. Porque o que procede fora disso é o quê? Essa regra é bíblica e é cristão. O que procede fora disso é do maligno. Ou é sim, ou é não. E o que passar disso é procedência maligna, diz a palavra. Por isso, Berg, não tem meio termo. Ou é sim, ou é não. Pastor, mas parece que tem alguma coisa, está falando será. Se é será, então não é. Não é. Por quê? Porque se foi assim, sim ou não, não. O que procede fora disso é procedência maligna. Deus não deixa dúvida. Você sabe por que eu estou aqui? Porque Deus nunca deixou dúvida do meu chamado. Você tem dúvida do que Deus te chamou? Você tem dúvida do que Deus está fazendo na tua vida? Você tem dúvida do que Deus vai fazer na tua história? E por ter dúvida, tu fica se escorando em alguém? Deus está te chamando hoje para o confronto e dizendo: ou é ou não é. Ou você se dispõe ou não se dispõe. E aí? O que é que nós temos para oferecer ao nosso Deus? O que podemos fazer? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vai andar em dúvida? Vai andar em incerteza? Sabe, irmão, na nossa vida, quando nós tomarmos decisão, Deus nos provará. A bênção é grande, sim ou não? É grande. O versículo 2, ele diz assim: farei de ti uma grande nação. Vou abençoar, vou te abençoar. Eu vou fazer o quê? Primeiro sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Além de fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar. Tem coisas, deixa eu te dizer um recado, filho, mulher de Deus, homem de Deus. Tem coisas que você precisa deixar para trás. Tem coisas que você precisa deixar, largar e dizer: a minha vida é uma nova vida. Tem coisas que Deus vai olhar para você e vai dizer: está na hora de largar, e você não pode mais olhar para trás. Por quê, pastor? Porque aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Tem coisas que você precisa largar e que está atrapalhando a sua vida, e você precisa largar sem olhar para trás. Você precisa deixar e dizer assim: dá um momento aí, porque eu preciso estabilizar a minha vida em Cristo Jesus. Enquanto você tomar uma decisão e ficar olhando para trás, você nunca cresce, você não sai do lugar, porque todavia você fica olhando para trás. A mesma amizade, o mesmo comportamento, a mesma forma de ver a vida, a mesma forma de enxergar, a mesma forma, as mesmas amizades, os mesmos sentimentos.
Porque Jesus diz assim: quer sair, então sai sem olhar para trás. Enxerga uma nova história que Deus tem para a tua vida. Começa a contemplar pela fé o que Deus vai fazer na tua história. O que Deus irá fazer na tua casa, no meio da tua família, no meio do teu lar. Começa a contemplar, mas sai, porque é necessário às vezes alguém. É necessário alguém, é necessário um, para que os outros venham. Você sabe por que ninguém veio da tua casa ainda? É porque tu ainda não saiu de lá para dar o exemplo. É porque toda vez tu está tendo influência lá do meio e tu não consegue se destacar, não consegue mudar a tua história, porque toda hora tu está sendo influenciado. É necessário. Quer ser um grande povo, quer ser abençoado? Sabe o que eu vejo diante dessa promessa? Não é só que Deus ia fazer de Abraão um grande povo, ou que ia abençoar ele, mas que ele também seria mas primeiro ele vai ter que sair. Quer ser uma bênção? Vai ter que sair. Quer ser um abençoador? Porque o texto está dizendo o seguinte: farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Ou seja, ter a bênção de Deus. Deus vai me abençoar, eu vou ser abençoado. Aí ele diz: engrandecerei o teu nome. As pessoas vão te conhecer como aquele que abandonou tudo por causa de Deus, por aquele que abandonou porque ama o Senhor. Por isso tu é abençoado. Então tu vai ser conhecido como servo do Senhor. Vão olhar e tudo que tu tem vão dizer: é porque ele se propôs a servir a Deus de todo o coração. Aí tudo que tu tem vai honrar o nome do Senhor. Mas ele diz assim: tu será Quando ele diz tu será uma bênção, ele está dizendo que você vai ser bênção na vida das pessoas. Que promessa, irmãos! A promessa não é só de Deus me abençoar, porque isso seria um egoísmo muito grande, só querer receber bênção de Deus, sim ou não? Porque tem gente assim, né, que só quer receber. Dar é difícil. Tem gente que só quer receber, na hora de dar é complicado. Na hora de abençoar é complicado. Mas Deus está dizendo: eu vou te abençoar e tu será uma bênção. Tu não vai só ser abençoado por mim, tu também vai abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Essa bênção é uma bênção grande, sabe por quê? Porque Deus nos abençoando, nós sermos bênção na nossa casa, nós sermos bênção na nossa família, nós sermos bênção no nosso lar, nós sermos bênção aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós sermos bênção aonde no campo, nós somos bênção na cidade, nós somos bênção aonde Deus nos colocar, nós seremos bênção. Mas a pergunta é: você está abrindo mão de quê? Do que você abriu mão para ser abençoado? O que você está fazendo para que Deus te abençoe? Porque tudo que Deus quer é que sejamos obedientes. Só isso. Tudo que Deus nos pede para nos abençoar, Francinildo, é só ser obediente. Seja obediente. Seja obediente à palavra do Senhor. Seja obediente às Escrituras. Seja obediente ao que Deus irá lhe pedir. Abraão teve um grande problema, assim como nós também temos. Deus chamou Abraão e ele não se tornou um anjo, não, irmão. Deus chamou Abraão e ele não se tornou um homem puro e nem virou Cristo Jesus. Ele continuou sendo Abraão, irmão.
ele continuou com falhas, defeitos, erros, sim ou não? Quem já leu a história de Abraão aqui? Ele continuou. Você sabe qual é o primeiro problema? Deus disse que era para ele deixar a parentela, sim ou não? Se eu vou ver no texto, adivinha quem ele leva? Quem ele leva? Ló. Deus disse para ele: deixa a tua parentela e sai, porque eu quero te abençoar, quero fazer de ti uma grande nação. Aí ele pega, porque todos nós temos coração, né? Temos sentimentos, sim ou não? Mas eu amo esse indivíduo aqui. Aí ele leva Ló. Ele leva o seu sobrinho Ló consigo. Deus disse para quê? Para deixar, não foi? Mas ele leva. Você sabe por quê? Tanto eu quanto você, nós temos sentimento, nós temos corações, nós temos apego. Às vezes a gente quer carregar quem Deus não mandou a gente carregar. Você sabia disso? E sabe por que você carrega? Por sentimento. Sim ou não? Por sentimento. Você vê o trabalho que te dá, você vê o problema que te causa, você vê a situação que tu está enfrentando, mas mesmo assim tu quer carregar. Você sabe por que você está carregando? É só por sentimento. Você só carrega por sentimento. Mas quando tu olha e para pensar, meu amigo, isso já me deu trabalho, meu irmão. Batendo cabeça com isso toda vez, mas mesmo assim você está carregando. Mas Deus, irmãos, a visão dele é além da nossa. Ele leva o seu sobrinho Ló. Você sabe o que vai acontecer? No capítulo 13, a gente vê uma desavença entre o que? Ló e Abraão. No capítulo 13 nós vamos ver uma desavença entre Ló e Abraão, porque a Bíblia diz que eles cresceram. Eles fizeram o quê? Eles eram prósperos, abençoados. Deus sabe, Berg, aonde trabalhar. Deus sabe o que fazer para que a promessa dele possa ser alcançada na sua vida. Mas também Deus sabe, irmãos, que tu é carne, dos teus defeitos, das tuas falhas, Deus também conhece. Só que Ló está contendendo por uma propriedade, por questão de valores. A Bíblia diz que os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles dois eram prósperos. Deus prometeu para Abraão uma promessa maior, sim ou não? Se Ló não se aparta agora, ia ser uma grande briga quando a promessa se cumprisse lá. Se agora, por causa de bois e de vacas, eles estão brigando, imagine quando Abraão tivesse comprado toda a terra de Canaã. Que briga e confusão não ia dar. Então Deus diz assim: é melhor se apartar agora, para que o problema maior não se ocasione lá na frente, depois que a herança eu entregar na tua mão. Você está entendendo? Tem promessas que não se cumprem porque Deus está dizendo: está do teu lado, é um problema, nós vamos abençoar. Deus não tem problema em abençoar quem está do seu lado, sabe por quê? Porque você é abençoado, porque Deus derramou graça da sua vida, Ele também vai ser abençoado, só que a promessa está sobre a sua vida. Se hoje Ló está contendendo por causa de bois e de vacas, imagine quando tiver uma promessa grande sobre a vida de Abraão. Aí Ló vai dizer: não, eu também tenho parte aí. Aí é a hora que Deus chega e diz assim: é melhor separar agora. Se agora com pouco ele já está contendendo, imagine quando tiver muito. Tem gente, irmão, que com pouco na tua vida já diz: é meu, é teu, é meu, é teu, é meu, é teu. Ah, isso daqui é meu, isso daqui eu também tenho herança. Tem gente que com pouco já briga, imagine quando tiver muito. Tem gente que com pouco já contende, imagine quando tiver muito. Você está entendendo o porquê que muitas vezes nós não somos abençoados? Por causa de uma pessoa que Deus está dizendo: não é para estar contigo.
Por causa de alguém que Deus está dizendo não é para estar com você, porque senão vai reclamar daquilo que eu te entregar mais tarde. Então tem pessoas que vão sair da nossa vida, sabe por quê? Porque Deus está tirando, está dizendo é melhor tirar agora do que mais tarde possa contender contigo. É melhor tirar agora, porque depois quando eu te prosperar vai dizer que foi tu que abençoou. É melhor tirar agora, por quê? Porque a promessa sobre a tua vida é maior e está atrapalhando. Então tem coisas que Deus vai tirar. Vai abençoar? Vai abençoar, mas Deus vai tirar. Porque Ló saiu, mas saiu abençoado, sim ou não? Saiu. Ló saiu abençoado, irmãos. Ló não saiu com a mão abandonando, não. E tem mais uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Quem foi que levou Ló? Quem foi que levou Ló, irmão? Foi Abraão. Se Abraão levou Ló, o que Ló tinha? Hã? O que Ló tinha, irmão? Diga nada. Tudo que ele construiu foi em cima daquilo que Abraão ensinou e deu para ele. E agora ele está contendendo. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo porque muitas vezes Deus trabalha e tira pessoas da nossa vida, porque Abraão só está levando alguém por sentimento. Abraão só está levando alguém por causa de um sentimento, de uma emoção que ele tem, de um apego por causa de um sobrinho. Mas olha o que está acontecendo. Abraão leva Ló. Se Abraão leva Ló, Ló não tem nada. Então a partir desse momento as promessas e o que Ló passa a ter é porque Abraão tem. Agora eles crescem. Ló está contendendo com Abraão. Foi eu que te dei, foi eu que fiz. Então tem hora que Jesus diz assim: vamos apartar. Eu acho Abraão um homem muito inteligente, um emocional equilibrado. Sabe o que é um emocional equilibrado? Porque tem gente, eu já preguei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Tem gente que é desequilibrado, irmão. Tá vendo que tá dando errado, tá vendo que não vai para frente, mas mesmo assim quer insistir. Você conhece? O problema é um problema, mas continua insistindo. Irmão, isso é problema na tua vida. Ah, pastor, mas eu tenho um sentimento. Então faça que nem Abraão, seja inteligente. Abraão foi inteligente. Abraão senta com Ló e diz assim: a gente é o quê? Parente. A gente não pode estar brigando, porque a gente é parente. Pode até não ser parente seu, mas você tem um apego. Ei, eu não quero perder a amizade com você. Mas olha o que Abraão vai fazer. Abraão chega com Ló e diz assim: está aí a terra. Se tu quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para cima, eu vou para baixo. Se tu for para cá, para a direita, eu vou para a esquerda. Toma o teu rumo aí. Sabe por quê? Você sabe por quê, irmão? Eu acho uma atitude inteligente. Porque é melhor a gente estar afastado e ser amigo do que a gente estar afastado e se tornar um inimigo. Sim ou não? É melhor a gente se afastar, mas dizendo: irmão, vai lá, que Deus te abençoe, vai tu para lá e eu vou para cá. Mas quando a gente se encontrar, a gente tem paz no coração, do que sair, irmão. Tu está persistindo e tu vai sair com inimizade. Tu está persistindo e vai sair com intriga. Tu está persistindo e vai sair diante de contenda. Tu está persistindo e vai criar um inimigo. É melhor se afastar sendo amigo do que se afastar se tornando um inimigo. Abraão chega com Ló e diz assim: eu quero ser teu amigo, vai lá. Né, irmão? Não é melhor? Não é melhor você saber que alguém se afastou, mas você continua sendo amigo, do que saber que alguém se afastou e está te espraguejando lá de longe porque foi embora como inimigo? É melhor fazer as pazes e dizer assim: vá em paz. Escuta o que Deus está falando para você hoje. É melhor fazer as pazes, apertar na mão e dizer: vai em paz, que o Senhor te abençoe. Eu continuo sendo seu amigo, mas vai em paz. Eu continuo gostando de você, eu continuo com essa amizade sua, mas vai em paz. É melhor do que você
quebrar uma amizade, se tornar inimigo e depois não se falar um com o outro. E tem mais uma coisa, pior de tudo, perder a tua salvação por causa de uma briga, uma contenda. Sabe por quê? Porque você não tem controle para dizer, para se apartar. Você não tem estrutura emocional, não tem uma decisão emocional e equilibrada para dizer, vamos se apartar na paz do Senhor Jesus Cristo. E como tu não tem decisão, a tua emoção te domina. Aí tu está insistindo naquilo que Deus está dizendo, já era para ter ido. Agora quando tu orar e pedir de Deus, Senhor, me dá uma emoção estável, tu vai parar de sofrer. Abraão está olhando para Ló, está dizendo assim, vai em paz. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Olha só que lindo aqui. Capítulo 14, Abraão vai embora. E olha só, escute bem, que a Bíblia diz que Abraão, irmão, quem tem fé é extraordinário, irmãos. Que Deus nos dê a fé que Abraão teve, em nome de Jesus, porque quem tem fé é algo extraordinário. Abraão está dizendo para quê? Para Ló, se tu for para a direita eu vou para... Abraão está dando a Ló a oportunidade de escolha. Você sabe por quê? Porque quem tem fé olha e diz assim, ainda que tu escolha Campina e eu vá para o deserto, o Senhor fará o deserto florescer. Ainda que tu escolha a melhor terra e tu deixe para mim a pior, o Senhor abençoará a terra para onde eu vou. Isso é ter fé. Abraão está dando oportunidade de escolha a Ló. Se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para frente eu vou para trás, para onde tu quiseres ir, mas escolhe aí. Aí a Bíblia diz que Ló, vendo as campinas de Sodoma e Gomorra, escolheu o melhor. Você conhece alguém assim? Deixa eu dizer uma coisa, ainda que quem se apartou parece ser pior para a tua vida, o Senhor vai florescer o teu deserto. Ainda que quem foi embora te deixou só, o Senhor vai fazer prosperar onde você está. Ainda que alguém se apartou e te deixou só, o Senhor é poderoso para fazer essa terra, ainda que esteja na solidão, florescer e o Senhor te abençoará. Não tenha medo, tenha fé, porque o Senhor vai te abençoar. Não tenha medo, tenha fé, porque o Senhor é contigo. Aí a Ló olha, vê as campinas bonitas e diz, eu vou para cá, porque para cá tem pasto para os meus gados, para cá tem alimento para me comprar perto, porque para cá tem uma taberna, um comércio ali, porque aqui eu posso ganhar dinheiro, né? E Abraão foi para cá, para Canaã. E a Bíblia diz que Deus prosperou a vida de... Você sabe o que é o interessante do texto? Que Deus disse assim, e depois, capítulo 14 lá, você vai continuar, que eles se separam. Deus disse, e depois que Ló deixou a Abraão, Deus falou com ele, eu te darei essa terra como herança. É necessário. E qual é a importância, pastor, de a gente sair como amigo missionário? Você sabe qual é a importância de você tomar uma decisão antes que vire uma confusão? Você sabe qual é a importância de você tomar uma decisão antes que você saia no meio da vida? Vou lhe dizer qual é a importância. Capítulo 14, há uma guerra. Há o quê? Uma guerra. Os reis vão saquear a terra de Sodoma e Gomorra e vão levar quem? Vão levar quem, irmão? Vão levar Ló. É melhor sair amigo, irmão, porque como amigo eu tenho quem me socorra, mas como inimigo eu posso não ter alguém para me socorrer.
Ele saiu como amigo, e a Bíblia diz que saíram, saquearam a terra de Sodoma e Gomorra e levaram Ló, os seus bens e tudo que ele... É melhor tu sair como amigo, porque quando tu sai como amigo tem alguém para te socorrer. Quando tu abre portas ao invés de fechar, alguém está disposto a te socorrer. Então a Bíblia diz que alguém correu até Abraão e disse assim: saquearam a fazenda de Ló, levaram tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, e levaram ele como prisioneiro. A Bíblia diz que Abraão pega os seus melhores servos. Sabe o que ele vai fazer? Vai atrás de Ló. A Bíblia diz que ele vence os reis e traz Ló e tudo que ele possuía. Traz o que, irmãos? Saia na bênção. Sabe por quê? Porque quando alguém vai te socorrer, não vai só te socorrer, vai trazer tudo que você tem de volta, porque o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai dar vitória. E Abraão não é daqueles que diz assim: tá vendo? Eu fui te socorrer. Abraão não é aqueles crentes, né? Porque tem crente que é horrível, né? Tá vendo? É a mão de Deus pesando na vida dele. Tá vendo? É a mão de Deus fazendo isso. Sabe por quê? Porque brigou comigo, saiu daqui. Irmão, vai na paz. Não tem essa não. Isso não existe. Não. Abraão foi lá de boa vontade, lutou, trouxe tudo que Ló perdeu e entregou de volta. Está aqui, meu filho. Que Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque quem recebe a bênção de Deus nunca vai ficar sem ser abastecido pelo céu. Você não vai ficar só. Pelo contrário, Deus vai te dar autoridade para socorrer pessoas. Levante as suas mãos e receba essa promessa sobre a tua vida. Deus vai te dar recurso para socorrer pessoas. Deus vai te dar recursos espirituais e recursos materiais para socorrer. Ainda que seja aquele que te abandonou, ainda que seja aquele que te deixou só, ainda que seja aquele que procurou contender, tem recurso na tua mão do céu, tem recurso no teu coração, tem recurso na tua alma para socorrer quem te abandonou um dia. Você não ficará só. Abraão foi lá. Olha só como é bom a gente se despedir em amizade, né? Você já pensou se houve uma intriga aqui? Isso aí é problema dele agora. Ele brigou comigo, eu não posso nem ir lá, porque como é que, se a gente fosse amigo, eu até ia lá. Opa, amigo, o que aconteceu, né? Mas eu não posso ficar até constrangido em ir. De repente ele não quer me receber. De repente ele não vai querer me receber porque a gente saiu como inimigo, então ele não vai, pode nem querer me receber, né? Mas como eles saíram na paz, senão eu vou lá ver o que aconteceu. Olha só que bênção. Não feche portas. Não feche portas na tua vida. Saia na paz. Aonde você for, o Senhor seja contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, que o Senhor seja contigo, que a bênção de Deus seja contigo, e a paz do Senhor que está no teu coração pode habitar aonde tu colocar a planta dos teus pés. Está lá. Olha só como é bom, né? A gente ter um socorro. Como a gente é bom a gente ter um amigo. Mas voltando para a bênção, Abraão teve um problema. Você está vendo que no decorrer da nossa história, mesmo que a gente tenha promessa, porque tem gente, irmãos, que é horrível. Tem pregação até que é, né? É meio difícil de entender, porque o cara chega assim: a partir de hoje é só vitória. Eu digo: rapaz, quem dera.
Se fosse só vitória, né? Não, a partir de hoje, agora a bênção vai descer do céu e nunca vai parar de jorrar. Eu tenho certeza disso, mas porém tem algumas coisas que a gente vai enfrentar. Sim ou não? Abraão foi abençoado. Ele decidiu obedecer. Sim ou não? Obedeceu? Obedeceu. Mas Ló contendeu com ele. Você vai reparar no capítulo 12 ainda, que houve fome na terra. Houve o que, irmãos? Espera aí, mas Abraão não foi abençoado? E o que o texto tem a ver com fome? Irmão, nós estamos na terra. Quem aqui é abençoado, levante a mão. Você passou pela pandemia? Quem aqui passou pela pandemia? Mas a gente não é abençoado? É, mas a gente tinha que passar. Sim ou não? É que a gente pensa assim, não, a gente é abençoado, Deus derramou bênção, a gente não vai passar por nada. Quem foi que falou isso? Aonde está escrito isso? Aí a Bíblia vem e diz assim: Abraão decidiu obedecer, sai da tua terra, da tua parentela, vai ser abençoada. Aí o texto, no mesmo capítulo 12: houve fome na terra. Espera aí, mas se Abraão é abençoado, por que que o texto está dizendo que Abraão tem que se deslocar de Canaã para entrar na terra do Egito por causa da fome? Por quê, irmão? Você sabe me informar por quê? Eu sei lhe dizer, porque ele tem que sobreviver. O que que você faz para não passar fome? Me diga. Eu trabalho. Você faz o quê? Não, eu sou abençoado. Então deita na rede e te embala para te ver. Vai chegar comida? Hã? Vai não, filho. Deus disse: eu vou te abençoar. Pois é. Então tu precisa trabalhar. Quanto mais tu trabalha, Deus abençoa o teu trabalho, mais tu prospera. Teve fome na terra, e Abraão disse: não, eu vou ficar aqui porque eu sou abençoado, tudo. Não, eu vou lá no Egito, porque no Egito tem comida. Eu vou lá. É assim ou não é a nossa vida? Sim ou não? Quando falta alguma coisa para você, você corre atrás, sim ou não? Você não vai lá, não, eu vou lá porque lá eu sei que Deus vai abrir a porta. Você ainda coloca Deus no meio, né? Eu vou lá porque Deus vai abrir a porta, eu sei que vai ser abençoado. Ou você acha como é que a igreja está aqui hoje, né? Eu disse: Deus abriu a porta, eu tenho que ir lá. Você acha que o pastor Raginei ia chegar lá embaixo e ia dizer: não, vem aqui, vou fazer tudo para ti. Tu só vai assinar. Não, quem teve que vir aqui conversar com ele foi eu. Deus quer nos abençoar, mas a gente tem uma mentalidade de que a gente não tem que sair do lugar. Deus quer nos abençoar, mas a gente tem uma mentalidade que a gente não tem que fazer nada. Abraão disse: não, tem fome, eu vou lá no Egito. Lá no Egito tem comida. Você vai descer no Egito e Deus vai te abençoar lá dentro. Entendeu como é que é? É só você se deslocar. A Bíblia diz que Abraão saiu abençoado do Egito. Saiu ou não saiu? Por mais que a bênção dele foi por um motivo, às vezes meio que escuso, mas foi abençoado. Por quê, pastor? Porque teve fome. Então ele foi atrás de onde tinha comida. Tu quer uma bênção? Quero. Eu escutei um testemunho abençoado. Um pastor que foi para a obra, passou por um momento de adversidade na sua vida, de dificuldade, e ele não tinha que comer com a sua família no almoço. O trabalho dele era o evangelho, e Deus falou com ele: sai, vai lá no mercado, porque eu vou te abençoar hoje. E ele disse: e agora que eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer no mercado? Ele simplesmente saiu. O cara fez um rancho e nem sabia por que estava fazendo. Quando ele olhou o pastor e disse: você é pastor fulano de tal? Eu disse: é. Pois é, Deus me mandou entregar esse rancho para o senhor. Mas se o pastor não sai e não vai lá no mercado, o que aconteceria? Ele ia ficar com fome o dia todo. Você está entendendo como é que é? Abraão está dizendo: eu vou sair, vou lá no Egito. Por quê? Porque a terra tem fome. Então eu vou descer lá e Deus vai me abençoar. E Deus abençoou.
Só que nós recebemos uma bênção e a gente cai na lábia de muitos pregadores. Agora é só vitória. Vai ter porta que você vai bater que vai estar fechada, porque Deus está dizendo: essa não é a sua porta. Vai ter momentos que você vai passar por dificuldade, por ser humano, e você vai se encontrar como Abraão. Uma hora você vai socorrer Ló. Mas chega Sara e diz para ele assim: eu não tenho filho, mas está aqui a minha serva. Abraão poderia dizer assim: mas a promessa Deus entregou para nós. Foi um erro, sim ou não? Foi um erro. Abraão errou, irmãos? Sim ou não? Você já errou na sua vida? Você tem promessa na sua vida? Mas você já errou? Você já tomou decisão errada? Quem foi que te disse que Deus te abandonou porque tu errou? Deus não abandonou Abraão porque ele errou. Mas ele disse: vamos consertar o erro. O problema é quando a gente quer errar e empurrar com a barriga. Isso é um problema. Errar e empurrar com a barriga é um problema. Mas Deus diz assim: tu errou? Então vamos sentar, vamos conversar e vamos corrigir o erro. É assim que crente faz, irmãos. Nós temos promessa na nossa vida. Quando a gente erra, a gente faz o quê? Senta, conversa com Deus e bota tudo no lugar novamente. Você acha que Deus não sabe que a gente é cheio de falhas, fraquezas, defeitos? Abraão pega, se deita com H, gera Ismael. Aí a Bíblia diz que H, que não tem capacidade nem equilíbrio para receber o que recebeu, começa a contender com a sua senhora. Irmãos, a pior coisa é o gerente querer ser dono. Sim ou não? Irmão, gerente querer ser dono é conta na certa. Tu é gerente, tu foi contratado para ser gerente, não dono. A H é gerente, não é dono. Dono é Sara. Ela começa a querer mandar na dona. Isso é um problema, sim ou não? É que nem um filho quando quer começar a mandar no pai, diz: a gente vai ter problema. Sim ou não? Porque pai e mãe não pode abandonar sua autoridade de pai e mãe. Está escrito na Bíblia: a autoridade é derramada sobre nós. A vara da disciplina é a autoridade na mão de um pai e da mãe. Você não pode abandonar ela. Aí, voltando para o texto, aquela que era escrava agora quer ser o quê? Senhora. E a senhora, que também parece-me que é um pouco desorientada, né? Chega com Abraão e diz: a culpa é tua. E Abraão diz: minha? Foi tu que falou para fazer, agora a culpa é minha? Né, pastor Evandro? Aí o homem, como diz o pastor Evandro, tem que ficar calado e resolver a situação. Pepino caiu na mão dele, né? E a Bíblia diz que nós homens tem que ser o quê? O sustento da casa. A primeira pancada tem que cair na tua costa e não da tua mulher. É tu que tem que aguentar ela na costa. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a... Quem foi que recebeu a chibatada? Foi a noiva ou foi Jesus? Pois é, a primeira chibatada é na tua costa. A tua mulher tu defende. Entendeu? A tua mulher te defende, tu diz assim: aqui não, irmão, tu pode bater em mim, bate em mim, mas não bate nela não. Isso daqui foi Deus que me deu. Quer falar, fala de mim, mas não dela. Quer bater, bate em mim, mas não bate nela não. Isso daqui é herança. Entendeu como é que é? Aí ela chega lá e diz assim: a culpa é tua. Que Deus seja testemunha ainda entre mim e ti. Oh, Jesus. Aí Abraão olha e resolve a situação, dizendo aqui: a escrava é tua. O que tu fizer está feito. A decisão que tu tomar
está tomada. E tem hora que a gente faz isso com a nossa mulher, né? A decisão que tu tomar está tomada. Pronto. Que Deus te abençoe nessa decisão. Ela foi lá e começou a oprimir quem? A Agar, irmãos. E ela está oprimindo a Agar por um erro dela e não por um erro de Agar. Sim ou não? A pior coisa é você querer oprimir alguém pelo seu erro. O erro é seu, não é dela. Não foi Agar que pediu para ter filho. Não foi Agar que disse eu estou aqui. Não, foi Sara que disse para ela, está aqui, eu vou te dar. Então ela começa a oprimir Agar, e a ponto de ela fugir. Só que Deus te deu, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é um Deus que ainda no seu erro, porque Agar errou por não saber receber aquilo que foi colocado em suas mãos, Deus é um Deus que escuta o gemido dos oprimidos. Deus é um Deus que escuta o gemido daqueles que estão passando por aflição. Agar foge para o deserto sem ter para onde ir, e ela dá de encontro com quem? Com o anjo de Deus. O anjo do Senhor diz assim, né? Ele diz assim: Agar, para onde tu vai? Aí ela diz assim: eu estou fugindo da minha senhora, porque ela tem meu oprimido. Ele diz assim: volta. Volta e te coloca debaixo de obediência. Volta e vai de novo para a casa da tua senhora, porque esse filho que está dentro da tua barriga aí será uma bênção. Eu vou fazer dele uma grande nação. Era Ismael, mas por amor de Abraão, Deus abençoou a Ismael. Você sabe o que quer dizer? Você sabe por que está se rebelando? Muitas vezes é porque não quer obedecer. Não é porque tu está certo, não. É porque tu não quer obedecer. E se tu está pensando que Deus é conivente com gente desobediente, você está muito enganado. Ele chega com Agar e diz assim: volta e vai obedecer a tua senhora. Pode voltar. Você acha que Deus ia passar por cima de Sara para dizer eu estou aqui para te socorrer? Não, disse: não, você vai voltar, porque a sua senhora é Sara, e tu tem que obedecer a ela mesmo. Agar volta, Ismael nasce. A Bíblia diz que ali, quando o menino nasce, eles começam a receber a promessa de Isaac. Depois Sara vai engravidar, Isaac vai nascer. E adivinha o que acontece? Acontece o que acontece em toda casa que tem irmão, né? Isaac e Ismael começam o quê? A brigar. Não tem um irmão que começa a caçoar do outro? Aquele irmão que a missionária Luciana Figueira: deixa esse menino, né? Aí Sara olha e diz assim: Ismael não pode herdar a herança que é de Isaac. Manda Agar e Ismael embora. Olha só, ela criou um problema dentro da sua casa. Agora ela quer mandar embora o problema que ela criou. Só que o problema, para ser resolvido, quando se trata de pessoa, é um problema mesmo. Irmão, se Deus não entrar nessas situações, é difícil, sim ou não? Porque quando envolve pessoas, irmãos, é difícil. Abraão teve todo esse percurso dele, irmão, mas ele era dono de uma promessa. Você pode dizer: pastor, aconteceu tudo isso na casa de Abraão? Aconteceu, mas não deixou de ter promessa, não. Continuou com a promessa. Deus continuou trabalhando. Deus continuou fazendo a sua obra. Porque tudo isso não impede de Deus trabalhar na nossa vida.
Os problemas vão vindo, a gente vai resolvendo, entregando na mão de Deus. Deus vai nos dando capacidade e a gente vai vivendo a vida. Quem já teve problema com pessoas dentro da sua casa? Deixa eu te dizer um recado. Isso não é sinal que tu não tem promessa não. Você continua com a promessa na mão. Deus continua trabalhando na tua vida. Deus ainda continua com a promessa de pé na tua história e na tua casa. Pastor, mas eu tive um problema com um líder meu. Eu tive um problema com um pastor meu. Se preocupa não, Deus vai resolver. Deus vai trazer novamente, ainda que ele tenha que mandar H de volta para dizer, tu vai lá, vai resolver, depois eu te mando embora, mas não é agora não. Primeiro tu te resolve. Porque Deus não trabalha com gente que não é resolvida. Amém? Deus resolve tudo. Deus está abençoando Jacó. Jacó está sendo abençoado. Aí Deus diz para ele, agora está na hora de voltar, porque a gente precisa lá saldar aquele problema que aconteceu com Esaú. Tem gente que gosta de andar na vida, fere todo mundo, não quer pedir perdão de ninguém, vai embora, depois chega aqui, eu tenho uma promessa enorme sobre a minha vida. Tem, mas vai ter que voltar. Tem, mas vai ter que voltar. Ele foi abençoado, Jacó saiu abençoado. Aí Deus olha para ele, vamos ter que voltar e vamos ter que encarar Esaú, o teu problema que tu criou, e a gente vai resolver. Deus te dizer um recado, tem problema? Tem. Deus vai fazer você voltar para resolver esse problema. Deus vai fazer você voltar e dizer, vamos resolver esse problema para que a gente possa dar cumprimento à promessa sobre a tua vida. Você será uma bênção. Mas é assim que a história de Deus é com a gente. Não significa que você não tenha defeito, não significa que você não tenha falha, mas significa que Deus vai trabalhar no teu caráter até o cumprimento da promessa sobre a tua vida. Significa que Deus vai derramar sobre você a promessa e vai dizer, agora vamos trabalhar na tua vida, vamos trabalhar no teu caráter até o cumprimento dessa promessa. Você vai chorar, algumas vezes você vai sofrer, outras vezes você vai se alegrar, a outras vezes você vai andar sorrindo, a outra vez você vai se sentir só. Mas Deus está dizendo, vamos continuar caminhando, porque isso é o que acontece na vida de quem está na terra. Mas eu continuo contigo, continuo te dando força, continuo te dando força nessa peleja, para que você possa continuar nessa guerra, para que tu seja abençoado. Só que Deus, Ele vai nos ensinando no decorrer da caminhada. Quantos aqui já passaram por momento que Deus te ensinou a lidar com a situação, né? Que Deus nos ensina. Deus vai nos ensinando a lidar. Aquela dor que você sentia, você não sente mais. Aquela ferida que um dia tocava no teu coração e tu sentia dor, hoje tu não sente mais. Mas você passou por ela? Passou. Você sabe por quê? Porque Deus disse que era necessário na caminhada passar. Então tudo isso acontece na vida do cristão. Tem um momento que por sua causa, você mesmo. Lembra que eu falei aqui? Que Abraão levou quem? Ló, não era para ter levado? Vai ter um momento que por sua causa o problema vai acontecer. Mas Deus está dizendo assim, eu sei. Mas eu desci aqui para te dar a solução. E a solução é essa. Aí você vai chegar um dia e vai dizer, Senhor, obrigado. Doeu, mas passou. Vai doer, mas vai passar. Fique de pé no nome de Jesus. A história é muito longa, né? A história de Abraão é longa. Mas é para a gente entender. Você é bênção. Você é o quê? Olha para teu irmão aí, né? Vamos usar o jargão aí dos pregadores. Olha para o teu irmão e diga, você é bênção. Isso, diga, você é bênção. Você vai passar por momentos difíceis. Fala aí, você vai passar por momentos difíceis. Mas você é bênção.
Amém? Dê um aplauso ao Senhor por essa profecia sobre a sua vida. Você crê que você é bênção? Tu quer mais uma história? Você conhece um profeta chamado Elias? Conhece? Era bênção de Deus ele, sim ou não? Mas morou no ribeiro. E deixa eu te dizer um recado: o ribeiro secou. Ele foi para a caverna e passou o tempo dentro da caverna, até que Deus o chamasse de dentro da caverna. E quando Deus utilizou ele como bênção, ainda mandou ele a uma viúva que não tinha nada, mas ele era bênção. Você poderia dizer: como eu sou bênção na vida de alguém se eu não tenho nada? Como eu posso ser bênção na vida de alguém se eu não tenho nada para ofertar? Deixa eu te dizer, Deus está estendendo a tua mão para dizer: aonde tu chegar, eu tenho te abençoado. Você já pensou Deus olhar para Elias e dizer assim: tu vai ser sustentado por uma viúva, sustentado por uma viúva que não tem emprego e só está com um punhado de farinha na mão. E aí? Você é bênção ou não? Como que eu posso ser sustentado por alguém que nem tem? Como eu posso chegar lá? Deus está dizendo: é porque tu é bênção. Onde tu colocar a mão, Deus vai prosperar. Aí ele olha para a viúva e diz assim: então traz esse punhado e ainda dá para mim. Olha só, a mulher diz: não tenho nada, eu só vou comer com meu filho e morrer, tu ainda pede para ti. Só quem cumpre essas coisas extraordinárias e o impossível na nossa vida é Deus. E Deus está na nossa vida, irmãos. Deus está em você. Deus, a presença de Deus é com você aonde você for. A mulher faz o punhado, traz para Elias, e a promessa é: a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não cessará. Aquele que chegou sem nada, com alguém que não tinha coisa nenhuma, agora os dois são abençoados, porque a mão de Deus chegou naquele local. Então quando você chegar em um canto que você não tiver nada, e quem você olhar e dizer: ele também não tem, estenda a mão para o céu. Porque ainda que alguém chegue e diga: aqui só tem um pão, aqui só tem 5 pães e 2 peixinhos, levantando e dizendo: Senhor, graças te dou pela bênção, Senhor, que tu tem derramado. Deus fará multiplicar, porque Deus te chamou para ser bênção, Deus te chamou para abençoar, Deus te chamou para socorrer, Deus te chamou para ser bênção na vida das pessoas. Eu quero orar por você nesse momento. Curva sua cabeça, aí onde você está, amém. Senhor Jesus, parece impossível, parece difícil, parece, Pai querido, que nada acontece, mas aonde há nada, tu faz o tudo. Pois a tua Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ainda que não haja nada, Senhor, tu nos colocaste como bênção. Senhor, aonde, Pai querido, essa promessa alcançada sobre os teus filhos estiverem, aonde, Pai celestial, eles colocarem a planta dos pés, Senhor, em obediência a Ti, a Tua palavra, ao Teu reino, a Tua voz, Senhor, o impossível acontecerá. Pai querido, dá eles força, porque eles vão ter que largar, Senhor, algumas pessoas a qual Tu já tirou da vida deles, porque eles vão ter que deixar, Senhor, algumas pessoas que vai doer o coração, mas a promessa vai se cumprir. Oh Deus, nós queremos ter a Tua bênção e queremos ser abençoador. É essa, Pai querido, a virtude da nossa vida, que sejamos como Tu foi.
que aplicamos o nosso coração à tua boa, perfeita e agradável vontade, a te obedecer, a cumprir, Pai querido, a tua obra. E assim, Pai querido, a bênção, Senhor, nos seguirá todos os dias da nossa vida. Ser conosco, nos dá orientação nas nossas decisões e nos momentos difíceis que tomamos, principalmente quando envolve as nossas emoções, mas não nos deixa, Senhor, sair da tua promessa. Não nos deixa sair, Senhor Jesus, do teu direcionamento, mas fala aos nossos corações para tomarmos a decisão, Senhor, que nos couber. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Guia os nossos passos e as nossas veredas. Ser conosco, nos abençoando e derramando graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo.